Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós recebemos aqui o professor Moacir Biondo, que você com certeza já conhece, que é uma figurinha aqui do Amazonsat, que é o homem das ervas e das plantas da Amazônia e que vai conversar com a gente sobre soluções da nossa própria Amazônia em relação a essa anemia. Bom dia. Bom dia, Isabelle. Bom dia a você que está assistindo o Estilo de Vida. Então quer dizer que a gente pode sim tratar a anemia através das ervas e das plantas? Olha, não só anemia, como qualquer outro tipo de doenças, né? Porque, inclusive, os remédios, eles foram feitos basicamente observando o efeito das plantas, né? Muitos deles foram sintetizados a partir dessas plantas e hoje você encontra alguns na farmácia. Mas eu te digo que sim, a anemia é tratável com plantas através da alimentação, né, correta e com plantas medicinais. E nós estávamos conversando aqui sobre um dos principais motivos também dessa anemia, uma das principais causas. O senhor disse que tem relação com a menstruação, no caso das mulheres. Isabel, é o seguinte, uma das causas mais comuns de anemia, principalmente nas mulheres, é o fato de que muitas vezes o ciclo menstrual está com algum problema, um problema de mioma, ovário policístico, principalmente mioma, no caso. E é uma regra abundante, é uma regra maior do que aquela que seria normal, 2, 3, 4 dias, tanto no espaço de dias quanto no volume, né, dessa regra. Então isso causa, lógico, um esvaziamento dos minerais, e principalmente do ferro, acaba causando uma anemia. Nesse caso, Isabel, a gente tem que ver, lógico, procurar um médico saber o que está acontecendo, ver o que é que está causando essa anemia. Mas se é realmente isso, e tratar esse problema primeiro. Vamos regularizar esse ciclo menstrual, né, que vai parar da represa continuar vazando. Então você vai na solução do problema em si, né? E é lógico, suplementação. Mas uma dica assim que é super simples, todo mundo dá para fazer em casa, simplesmente temperar a sua salada com limão. No momento que você coloca traço de vitamina C na salada, você vai conseguir absorver todo o ferro que está ali naquela salada, porque muitas vezes o ferro está numa maneira que não está biodisponível. À medida que você acrescenta a vitamina C, você vai ficar então com essa biodisponibilidade aumentada ao máximo. Então toda a salada tempere com limão, que você já começa bem a sua salada com bastante disponibilidade de ferro. Depois eu posso falar de alguns vegetais, né, que você pode colocar nessa salada. É interessante também porque quando a gente pensa em um tratamento mais caseiro, ou então em um tratamento um pouco mais simples, acalma mais o nosso coração, né? Pelo menos particularmente quando eu sei que existe uma solução caseira, ou então que existe um chá que pode ajudar, ou uma erva, enfim. Quando a gente sabe que existe uma coisa mais próxima da gente, ou então algo que a gente pode alcançar com as mãos, que é mais simples, acaba sendo mais simples e acaba sendo mais simples também para o nosso entendimento. Isso acalma um pouco o coração, né? Não vou precisar passar pelas mãos dos médicos, necessariamente pelo bisturi, ou então por uma agulha, enfim, não vou precisar ser cortado. Isso acaba sendo social também, né? Além de ser mesmo relacionado à sua saúde, tem a ver um pouco também com o nosso entendimento, com a questão da nossa mente, que já está preparada ali para ser tratada de uma forma mais natural. Isso é por isso que as ervas medicinais têm assim, uma aceitação muito grande, né? As ervas medicinais são uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde diz que o brasileiro, 70% do brasileiro, antes de um médico, ele recorre às plantas medicinais. Isso quer dizer o seguinte, que se tiver uma orientação correta, uma postologia correta, você vai conseguir resolver grande parte dos problemas de saúde utilizando plantas medicinais, mesmo sem ir ao sistema de saúde. Mas é lógico, os médicos estão aí, é uma medicina que está ao nosso alcance também, é sempre bom saber as causas, né? Por isso tem os exames, que muitas vezes são necessários. Mas sim, as plantas medicinais resolvem esses problemas. Em relação a essa questão
do conselho correto, muitos médicos condenam esse tipo de tratamento justamente porque não tem estudos científicos que comprovem, ou porque não é algo tão estável assim, porque não está sob controle deles completamente, como os outros tipos de medicamento que acabam passando por todo um controle, por todo um processo de verificação, até que se chegue mesmo num resultado final. Então, esse acompanhamento, para que você saiba que você está ingerindo essas ervas ou até as plantas, fazendo uso dessa naturalidade de uma forma correta, é importante também. É importante. E essa parte dos médicos, às vezes, não gostarem de utilizar, é exatamente porque eu trabalho na Universidade Federal de Medicina. E eles não têm essa matéria na academia, então eles não têm nenhuma informação técnica, né, aprovada que esteja seguindo algum protocolo. Então é natural que eles, profissionais de saúde, num primeiro momento, eles possam ver assim com alguma indiferença ou descrença. Mas tem alguns profissionais de saúde que aceitam bem quando vê que o paciente está tendo uma evolução no seu tratamento utilizando as plantas. Muitas vezes quer saber que tipo de plantas que está usando. Os profissionais de saúde mais abertos, né? E essa minha colaboração na universidade é atuar junto com os alunos de medicina para que eles compreendam que muitas vezes os remédios da prateleira foram obtidos a partir dessas plantas medicinais que a gente está falando. Agora, é uma batalha, né? Enquanto isso não for como você disse, validado, né, tecnicamente, cientificamente, é lógico que o médico não vai prescrever, né? Então não é, por exemplo, errado ou não é, digamos que inviável que as plantas e que todo esse tipo de medicamento natural seja realmente estudado cientificamente. Isso não deixa o valor dele se perder. Exatamente, porque na realidade muitas dessas plantas já têm estudos. Mas para se tornar um remédio, precisa de um estudo tanto quanto detalhado como qualquer droga alopática. E isso aí é quase que impossível, né, acontecer. Mas sim, a maioria dos estudos são feitos, os norte-americanos, por exemplo, têm muito mais conhecimento das nossas ervas do que nós. E utilizam como suplemento alimentar. Enquanto nós aqui no Brasil temos toda uma legislação muito pesada que inviabiliza essa produção. Por enquanto, embora reconheça que o governo federal avançou na questão da utilização de plantas. Já tem leis, já tem plantas que os médicos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiras podem prescrever. Né? Tem uma lista do SUS com plantas já validadas. Tem uma lista de fitoterápicos também que podem ser utilizados. Então, de uma certa maneira, avançamos, embora exista, lógico, essa barreira maior que é a introdução dessa matéria na faculdade, né, na universidade, que ainda não é feita. Agora explica pra gente o que são ervas e o que são plantas, porque a gente vê tudo verdinho, daí a gente imagina que tudo que é verdinho é planta e não sabe o que é erva, não sabe diferenciar. Então, qual é a diferença de uma para outra? Existe diferença mesmo? Enfim, como que a gente pode classificar isso? Olha, toda erva é uma planta, mas nem toda planta é uma erva, né? Então, todas são plantas, mas as ervas são aquelas que a gente trata, cuida, são aquelas pequenas que você pode manipular bem. Uma árvore não é uma erva, é uma árvore. Mas todas são plantas. Né? Então, basicamente, é o tamanho e o manuseio que você faz dela. Isso assim, de uma maneira figurativa. Aqui na nossa região é muito comum essa cultura de você fazer esse tratamento natural, de procurar pelos remédios naturais, até porque a gente tem isso muito disponível, né? Olha, então, tem sim, na nossa cultura, como eu disse, assim, 70%, 80% primeiro procura nas ervas. É por isso que a informação que é dada, é por isso que ervas e plantas é importante, porque a gente procura dar esse tipo de informação. Procura valorizar o trabalho da raizeira, do raizeiro, da parteira, da benzedeira, mas também do médico, do cientista, né? Trabalhar esses dois polos de conhecimento para produzir uma informação que o nosso telespectador vai poder usar com segurança. E normalmente quando a gente assiste aos filmes, tem sempre aquela casinha lá dentro do mato, dentro assim mesmo, no meio das folhas, que tem uma senhora, e essa senhora tem um caldeirão, e aí dentro desse caldeirão ela faz todo um estudo lá com as ervas, faz toda uma mistura com as plantas também, e a partir disso ela dá um remedinho ou para a moça boazinha ou para a moça do mal, né? E aí essas duas moças utilizam da forma lá que elas querem, de acordo com o filme. É mais ou menos assim? Ou a nossa realidade é totalmente diferente disso? Então, desde o princípio, desde que o homem se conhece enquanto humanidade, eles procuraram nas ervas o alimento,
o medicamento, o abrigo. Então, essa figura que você colocou, ela é uma realidade, inclusive, no nosso interior amazônico. Tem lugares, Isabela, que não chega médico, que não chega remédio. Lá, essas pessoas são verdadeiros cientistas, pesquisadores, são médicos, porque essas pessoas que a comunidade, às vezes, recorre. Né? Então, olha o valor dessas pessoas. Então, se essas pessoas fossem reconhecidas, se essas pessoas fosse dada a elas, né, a oportunidade de uma reciclagem, treinamento, assim como eu faço treinamento em toda a Amazônia, essas pessoas poderiam, além do que já fazem, ainda melhorar ainda mais o conhecimento para poder atender a comunidade na comunidade. Você imagina uma pessoa com um problema que está lá no interior do interior do interior, um problema de saúde que às vezes tem que chegar em Manaus, imagina o tempo que ele vai gastar, né, aonde que ele vai ficar, a insegurança de estar num ambiente que ele não é conhecido, né, os custos que isso pode trazer, tanto para ele quanto para os governos municipal, estadual. Então, é toda uma coisa que, se pudesse resolver no local, seria muito mais importante. Agora, sobre a anemia mesmo, né? Qual é, por exemplo, a primeira erva que a gente pode dar a dica aqui de que resolveria esse problema de anemia? Olha, nós temos aqui na Amazônia 2 plantas reconhecidamente eficazes contra a anemia. Na realidade, temos muito mais. Mas vamos supor, enquanto alimento, vamos falar enquanto alimento que combate a anemia. Aquela saladinha que você pode fazer no dia a dia. Eu acho que a doutora, no bloco anterior, falou sobre beterraba, né? É uma das plantas, que essa aí acho que todo mundo conhece. Outras plantas são as verduras escuras, como couve, o brócolis, o mesmo repolho. Todas as verduras escuras são riquíssimas em ferro, em ácido fólico, vitamina B, que vão dar essa sustentação para que você... Professor, é interessante que a gente às vezes esquece que os legumes, as verduras que a gente come no dia a dia são plantas, né? São plantas, exatamente. E a gente acaba esquecendo, como se realmente nascesse daquele jeito. Não, o alface já nasce daquele jeito ali, a beterraba já vem daquele jeito, não vem da raiz, né? A gente esquece, isso é muito interessante. São plantas que são medicinais, são nutricêuticos, que a gente chama, ela nutre, né, alimenta e cuida de alguns problemas de saúde. E não esqueça do limãozinho. Limão na salada, ferro disponível, anemia combatida. Conheça a origem do seu problema, para isso é importante o médico, os exames, e trate, pode ser tratado com contramedicinais. Agora, falando assim para uma receita, uma coisa assim que realmente resolve. Né, pela experiência que eu tenho de 30 anos de Amazônia, né, trabalhando com plantas medicinais, como eu falei, que tem 2 plantas principais, né, nesse trabalho. Tem o jatobá, que é uma leguminosa, uma árvore gigantesca, que tanto o chá como o xarope, um extrato dessa planta realmente aumenta o nível de hematócrito, tem uma ação benéfica que você pode sentir com 3 ou 4 dias. Se você associar o jatobá, né, o pau d'arco roxo, que não é roxo também, né, que tem essa questão, né, da semelhança, você vai aumentar muito ainda o seu potencial de cura. Isoladamente também podem ser utilizados, tanto o jatobá quanto o pau d'arco roxo, mas se você utilizar os 2, vai melhorar bastante mesmo. Desculpe, então são coisas simples que você encontra no mercado, né, que você pode encontrar numa feira de plantas, que você pode utilizar no seu dia a dia e não tem contraindicação. São plantas estudadas que você pode utilizar tranquilamente. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, vamos para o intervalo, que é para dar tempo de você fazer a sua participação. 92 é o código de Manaus, 9811-4512 é o número da nossa produção, e eu estou esperando aqui pela sua pergunta. Então, se você quer saber alguma coisa sobre o professor Moacir Biondo, se você quer saber alguma coisa sobre as plantas e as ervas e quer que ele responda aqui ao vivo, você manda pra gente, que a gente com certeza vai responder, e a gente volta já, não sai daí.